Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu queria reforçar bastante sobre o ensaio clínico. Então, para isso, hoje eu vou dar aula sobre um artigo. É um artigo simples, mas que contém bem os métodos que foi explicado na aula passada sobre o ensaio clínico. Então, é um trabalho que foi publicado em 2003, então ele já é bem antigo, mas metodologicamente muito bem feitinho, muito simplesinho para a gente compreender bem o que seria um ensaio clínico. Então, é o título, é um tratamento de vaginose bacteriana com gel vaginal de aroeira, né, que tem esse princípio aqui, Chimitus terebíferos radite, ensaio clínico randomizado. Se ele é randomizado, significa que os participantes da pesquisa foram alocados aleatoriamente no placebo e em quem vai usar o gel de aroeira. Certinho? Tem como autores a Melanie Maria Ramos de Amorim, Luiz Carlos Santos. Nós não vamos entrar aqui em detalhe no resumo, nem na introdução, tá? Nós vamos direto para a metodologia. Então, aqui o método. Realizou-se um ensaio clínico randomizado, incluindo 48 mulheres com queixa de corrimento vaginal e diagnóstico de vaginose bacteriana, atendidas no Centro de Atenção à Mulher do Instituto Materno Infantil de Pernambuco no período de junho de 2000 a 2001. Então aqui eu tenho o método, o local, o período e o critério de inclusão. Como foi que eles chegaram a essa amostra, né? Então eles calcularam o tamanho da amostra baseado em que o placebo teria 40% de eficácia e o gel 80%. Com isso, ele calculando baseado em um erro de 5% e um poder estatístico de 80%, eles chegaram que teria que ter uma necessidade de 54 pacientes. 27 em cada braço, ou seja, 27 no placebo, 27 em quem usaria o gel de aroeira. Devido à chance de perda de segmento, eles colocaram então que iria randomizar 50 mulheres, 100 mulheres, 50 em cada braço, né, destinados aleatoriamente para o tratamento com gel de aroeira e 50 para o placebo. No entanto, eles ressaltam que, no entanto, quando se realizou a análise interina, depois de completar o segmento de 50 pacientes, porque assim, pessoal, você não vai colocar 100 de uma vez, tá? Você vai incluindo os pacientes e vai acompanhando. O que eles perceberam? Quando chegou na 50ª paciente, eles verificaram uma superioridade no tratamento em um dos grupos. Então eles perceberam que algumas pessoas em um determinado grupo estavam tendo resultado melhor do que em outro grupo. Automaticamente, tá, gente? Automaticamente, o que eles fizeram? Suspenderam a inclusão de novos pacientes e descontinuando-se o estudo. Excluíram-se dessas 50 que já estavam sendo compradas, 2 pacientes que depois da randomização, tá, ou seja, depois que aleatorizaram elas, que colocaram nos grupos, desistiram, tá? Desistiram de participar da pesquisa e devolveram a medicação. Os critérios de inclusão foram idade entre 20 e 40 anos, queixa de corrimento vaginal diagnosticado de vaginose bacteriana pelo critério de Amichel. Aí lá nessa referência tem que critério é esse. E consentimento pós-informado para participar do estudo. Foram excluídas, olha quem quis, mulheres com atraso menstrual ou gravidez confirmada, integridade iminal, ou seja, virgem, outras infecções vaginais, como candidíase e tricomoníase, que não são bacterianas, ou doenças sexualmente transmissíveis associadas, doenças inflamatórias pélvicas, lesões cervicais de baixo ou alto grau e câncer cervical, bem como história de tratamento prévio com qualquer medicação
tópica ou sistêmica, ou terapia alternativa, né, no último mês. Realizou VDRL, que é um exame para verificar se tem sífilis, e ELISA para pesquisar a infecção de HIV. Não foram realizadas cultura específica para clamídia, gonorreia e outras infecções cervicais, excluindo-se todas aquelas que apresentavam clínicas sugestivas, e especialmente secreção vaginal mucopurulenta. Então, ou seja, eles queriam somente mulheres que tivessem corrimento vaginal associado à infecção bacteriana, para tratar exclusivamente isso. Então, com isso, eles excluíram qualquer outra coisa que poderia dar interferência. Olha só que legal, tanto o gel de aroeira como o placebo foram preparados pelo laboratório Hebron. O gel de aroeira consiste nessa mistura aqui e água destilada. O placebo foi separado da mesma forma, ou seja, tem os mesmos ingredientes, a única coisa que ele não tem é o que? É o princípio ativo. E colorido artificialmente com corante de caramelo, de forma a se tornar semelhante em aspecto de coloração. Então, os dois frascos eram idênticos. Então, quem estava recebendo o tratamento não sabia em qual grupo que estava. Então, isso torna-se, além de ser randomizado, ele é cego. O paciente não sabia que ele estava, em qual grupo ele estava, se era no placebo ou do gel de aroeira. As bisnagas não foram identificadas previamente como aroeira ou placebo. Seu recipiente foi adicionado em caixas de papelão lacradas, numeradas sequencialmente de 1 a 100, de acordo com a lista de números randômicos já gerada em computador. Então a randomização foi computadorizada. Apenas o farmacêutico responsável tinha conhecimento dos códigos da randomização, cuja listagem foi arquivada em local seguro, ou seja, somente o farmacêutico sabia qual era o código. Inclusive quem estava entregando o medicamento não sabia. Então quem estava recebendo não sabia e quem estava entregando também não sabia. Isso torna-se que duplo cego. Então um ensaio clínico, um estudo experimental, randomizado, duplo cego, ou seja, o paciente não sabia que tratamento que era e quem estava administrando também não sabia que tratamento que era. Tá? Cuja listagem foi arquivada em local seguro. Apenas depois de completado o segmento da 50º paciente, o sigilo foi parcialmente quebrado. Por quê? Porque a ética do ensaio clínico fala que quando você tem um efeito colateral, ou você tem morte, ou você tem uma melhora significativa em determinado grupo, você tem que parar, interromper, porque você tem que dar esse tratamento para as outras pessoas, dos outros grupos. Quebrando para que os formulários fossem digitados em computador como grupo A ou B. A análise interina foi realizada sem o conhecimento de qual dos tratamentos A e B correspondia à aroeira ou ao placebo, ou seja, eu fui lá, peguei esses pacientes, dividi A e B, mas eu não sabia ainda quem era placebo, quem era paciente. Somente depois do término da análise, comprovando essa diferença entre os grupos, é que o sigilo foi devidamente quebrado e os grupos identificados: 26 no grupo tratado com aroeira e 24 no grupo placebo. Consideraram-se para análise as variáveis independente uso de aroeira ou placebo e dependentes adesão ao tratamento, frequência de vacinose bacteriana, após tratamento, efeitos colaterais referidos, tá? Exerção, prurido, sangramento genital, uma série de coisas. Diagnosticou-se a vacinose bacteriana em pacientes sintomáticos com queixa, que já foi o critério de diagnóstico, certo? Além dos exames físicos vaginal, realizou ainda a colpocitologia, usando Papa Nicolau, ou preventivo, como a Maria conhece, VDR anti-HIV em todos os pacientes. Depois da randomização, cada paciente recebeu um kit contendo a caixa de papelão com produto, aroeira ou placebo, e 10 aplicadores descartáveis, sendo orientado a usar a medicação por 10 dias em um aplicador intravaginal com 6 gramas de gel, ao deitar logo após o término da menstruação, na primeira fase. Então aqui foi a orientação de como deveria ser usado.
Agendou-se o retorno para depois da primeira menstruação que se seguiu pelo mundo. Todos os pacientes receberam cartões de telefone para se comunicar com as pessoas em caso de efeitos colaterais, bem como para efetuar a marcação. Olha que interessante, como poderia apresentar algum efeito, por nós não podemos gerar custo para os pacientes, deu-se um cartão de telefone. Naquela época usava o orelhão, tá bom, pessoal? No entanto, todos os pacientes deveriam apresentar aos aplicadores usados devidamente, condicionados em sacos plásticos descartáveis, entregues junto com a medicação, para controle e verificação do cumprimento da prescrição. Na consulta médica, além de anamnese para pesquisa de sintomas associados. O tratamento foi considerado completo quando o paciente referiu e mostrou os aplicadores usados. O uso do medicamento por menos 8 dias e incompleto abaixo de 8 dias, anotando-se a duração total. Estabeleceu que seriam excluídos da análise de eficácia os pacientes que utilizassem a medicação por menos de 5 dias. Então, eu deixei um critério claro do que eu conseguiria considerar como um tratamento completo ou não. Depois que acabou, na persistência do diagnóstico de vasinose bacteriana, pelos critérios em pacientes sintomáticos, realizou o tratamento convencional com metronidazol gel vaginal, tá? Durante 7 dias. Ou seja, mesmo a pessoa, depois do estudo já apresentou aquela condição clínica, voltou ao seu tratamento tradicional, porque é de responsabilidade dos pesquisadores manter a integridade e a saúde daqueles pacientes relacionados à doença. Para análise estatística, foi realizado com o programa Domínio Público EPINFO 2000. Utilizou-se o teste de Q quadrado e os Actifish. Isso aqui vocês vão ver em estatística comigo no semestre que vem. O presente estudo atendeu os requisitos da Declaração de Helsinki, que é uma Declaração dos Direitos Humanos, e as recomendações da Resolução 9696. Ainda não existia a Resolução 466/2012, ou seja, passou por um comitê de ética e foi aprovado. Tá? Qual foi o resultado? Tá? O resultado aqui, ó, não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos em relação à idade média, paridade, número de parceiros, escolaridade, uso de contraceptivos, DIU, consulta prévias no ambulatório de ginecologia. A mediana em dias de tempo transcorrido em tratamento e reavaliação clínica também foi semelhante nos dois grupos. E o que ele está querendo dizer aqui? Que ela, né, que é uma autora, está querendo dizer aqui que os dois grupos são homogêneos, eles não apresentaram diferença estatística. Ou seja, então lá no meu resultado, o que foi diferente é porque foi provavelmente interferência da intervenção que o pesquisador fez. Certo? Analisando o cumprimento da prescrição, não se observou diferença entre os pacientes que usaram aroeira e os que usaram placebo. Ou seja, que se teve gente que usou só 80% ou menos de 5 dias, independente dos grupos, isso foi a mesma coisa. Depois do tratamento, verificou-se que 84% dos pacientes que utilizaram aroeira e 47,8% das que utilizaram o placebo não apresentaram mais vaginose bacteriana pelos critérios de Amisel, sendo essa diferença estatisticamente significante. Então aqui nós observamos que o gel de aroeira apresentou, né, um percentual de cura maior comparado com o placebo, mas o placebo teve cura também. Então significa que poderia ter uma doença autolimitada, né, que com o tempo poderia sarar. Então aqui eu tenho o paciente que usou a aroeira, os pacientes que usaram o placebo. Quem ficou sem vaginose, quem ficou com vaginose. Então nós percebemos, sem vaginose, 84% quem usou a aroeira e 47,8% quem não usou a aroeira. Então eu considero falha, né? Continuou com vaginose. 16% das pacientes que usaram a aroeira ainda continuaram com vaginose. E 52,2% dos pacientes que tomaram placebo ainda continuaram com vaginose.
Então, pessoal, esse 84% não é eficácia. Vocês vão ter que calcular a eficácia desse tratamento para mim, certinho? Vou jogar lá no Google Classroom essa questão. Aqui em relação a esses efeitos colaterais, tá? Que foi bastante semelhante, e a presença de bactérias, tá? A presença de bactérias. Nós percebemos que, de acordo com esse tratamento aqui, né, nós tivemos mais bactérias do ponto de vista estatisticamente significante, a bactéria Gardnerella vaginalis, tá, que foi mais frequente no placebo, e nós tivemos bacilo de Borderline, mais frequente em quem usou o gel de aroeira. Não vou entrar na questão da discussão nem nada, mas só para vocês entenderem que o método foi um método bonitinho, tá, simplesinho para testar isso. Isso aquele que ele não calculou a eficácia, mas dá para a gente achar a eficácia. Certinho, pessoal? Muito obrigado a todos.